Jesus foi para o inferno por nossa causa? Como assim? Assistam até o fim. Mensagem super impactante. Pois é, amados, estranho isso, não é? Nenhum desses filmes sobre Jesus mostra o que aconteceu quando ele morreu e esteve 3 dias no abismo. Jesus não era pecador, mas levou os nossos pecados sobre si. Ele se fez pecado por nossa causa. Jesus morreu na sexta-feira à tarde, primeiro dia. Ele permaneceu morto por todo o dia do sábado, segundo dia. No primeiro dia da semana, domingo, pela manhã, ele ressuscitou. No terceiro dia. Essa era a forma que os judeus computavam o tempo, pelo sistema inclusivo. O dia inicial era o primeiro dia, mesmo que dele só restassem algumas horas. O dia imediato era o segundo, e as primeiras horas do dia que vinha em seguida já eram consideradas terceiro dia. 1 Pedro 3, 18 a 20, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. O texto então diz que ele padeceu por nós para nos levar a Deus, mortificado na carne, e vivificado pelo Espírito. Em seguida diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão que foram rebeldes nos tempos de Noé. Essas pessoas tiveram muita chance de se consertarem. Noé pregou durante muitos anos para todos eles. Agora o próprio Filho de Deus estava lhes mostrando a grande chance de redenção que eles tiveram, mas se recusaram. Segundo mostra Jesus na história do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. O inferno naquela época era dividido em 2 partes. Havia um grande abismo que fazia separação entre essas 2 partes. De um lado estavam os espíritos das pessoas que morreram na rebeldia. Do outro lado estava o seio de Abraão, lugar das pessoas que morreram em obediência a Deus. Esta parte não era um lugar de tormentos e fogo como era a parte dos perdidos, mas era um lugar de conforto e consolo. Mesmo assim estavam presos por lá. Jesus então foi lá e acabou com aquela prisão. Efésios 4, 8 a 10 diz, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Esta foi outra atividade que Jesus fez. Tirou o seu povo do cativeiro e levou para outro lugar melhor. As Escrituras mostram outra coisa ainda que ele fez. Apocalipse 1, 18, Jesus diz, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ainda no inferno, Jesus lutou e venceu o diabo e todos os seus demônios. E também tomou deles as chaves da morte e do inferno. Não há mais registros de outras atividades que ele possa ter feito. No terceiro dia ele ressuscitou. Jamais homem algum foi para o inferno, e teve poder para sair de lá, e voltar para a superfície, novamente para o seu corpo. Isso foi possível graças ao Espírito Santo. Romanos 8, 11 diz, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que em vós habita. Esta é uma promessa de que um dia todos nós também seremos ressuscitados. Aqueles que serviram a Cristo e obedeceram os seus mandamentos ressuscitarão para habitar com Ele para sempre. Mas os incrédulos, rebeldes que não querem nada com Deus, ressuscitarão para a perdição eterna. Terminamos agora com Hebreus 2, 14 a 15. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.